Bom dia, pessoal! Que alegria e bênção estarmos aqui juntos mais essa manhã, nessa quarta-feira, para meditarmos na Palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, nós temos refletido com os escritos do profeta Isaías nessas últimas semanas e chegamos à semana final para concluirmos essa leitura tão especial do chamado profeta messiânico, que nos aponta a pessoa de Jesus e como nós temos nessa leitura recebido uma revelação profunda do coração de Deus. Temos visto Jesus no livro do profeta Isaías de forma inesperada, até surpreendente para mim e para Rafa, e inédita como nunca antes. E hoje nós vamos compartilhar com vocês Isaías 61 e 62, que são dois textos tão especiais para nós. Nós estamos cheios de expectativa e de alegria. Te convidamos a meditar conosco em Isaías 61 e 62. Sim, Isaías 61 é um texto muito conhecido que nós podemos também ler sobre ele em Lucas 4, quando Jesus estava lá na sinagoga, no templo, e foi dado um rolo para ele do profeta Isaías. E quando ele lê esse texto, é o texto de Isaías 61, quando fala que o Espírito do Senhor estava sobre ele e ele foi ungido para pregar as boas novas. E quando Jesus acaba de ler esse texto, ele fala: hoje está se cumprindo essa profecia, porque ele ainda confirma que essa profecia que nós vamos ler hoje de Isaías 61 falava sobre ele. Então é algo muito profundo de nós pensarmos que nós temos visto já Jesus através de cada leitura, falando sobre a salvação, sobre a esperança, o renovo, o que Deus vai fazer, e Jesus mesmo, ele mesmo, lá pregando, declarando as escrituras, ele falou: essa escritura se cumpre hoje através da minha vida. Então é um texto muito especial. E Isaías 62 é um texto especial, especificamente para mim e para o Tiago, que foi o texto do nosso casamento. Um texto que a gente nunca tinha ouvido alguém pregar sobre ele, ou até mesmo em outro casamento. Existem muitas escrituras bíblicas que se repetem em casamento, mas o pastor que fez o nosso casamento, o pastor Eugênio, ele pregou sobre Isaías 62, falando sobre um casamento, sobre uma alegria de um noivo e de uma noiva, sobre não ser mais abandonada, esquecida, mas sim casada. Então é um texto especial que você também possa, através dessa leitura de hoje, encontrar conexões e revelações especiais de Deus. Esse texto para nós faz tanto sentido. Eu acho que muito mais hoje, né, meu amor, do que no momento quando eu lembro que no nosso casamento, quando foi sido declarado esse texto, eu falo: nossa, parece que eu nunca li esse texto, que diferente. E hoje em dia faz tanto sentido para nós. E até mesmo tantas vezes quando eu me sinto talvez num momento de dificuldade, eu falo: não, nunca mais nós seremos chamados abandonados, deixados, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Então vamos ler, vamos orar. O Tiago vai estar orando por nós para começarmos essas duas leituras, Isaías 61, Isaías 62, que traz tantas mensagens de Deus para nós. Então que isso seja hoje uma manhã especial para todos nós também. Como tem sido todas, né? Assim como esses textos se aplicam à pessoa de Jesus, ele pode ser entendido também no contexto de Isaías, que o próprio profeta estava falando da unção do Senhor que estava sobre ele e da mensagem que Isaías tinha para o seu povo que vivia naquele contexto 8 séculos antes de Cristo. E igualmente ele também se aplica às nossas vidas. Sim. E às nossas famílias. Como a Rafa disse, Isaías 62 foi o texto que foi usado para reflexão na cerimônia do nosso casamento, quando o pastor Eugênio profeticamente declarou Efizibá e Beulá, duas palavras sobre as quais nós vamos refletir hoje com você. Essas palavras também se aplicam a nós. A unção do Senhor que estava sobre Jesus é a mesma unção, o mesmo Espírito Santo que está sobre nós. Então acompanhe conosco Isaías 61 e 62. Nós vamos apenas pedir ao Espírito Santo entendimento antes de fazermos a leitura. Espírito Santo de Deus, muito obrigado por esses textos Pai, tão especiais, tão lindos, através dos quais o Senhor já tem falado aos nossos corações. São textos conhecidos por tantos, mas nós cremos que o Senhor sempre tem uma clareza, uma revelação nova para nós, e por isso pedimos que o Senhor venha ser o nosso mestre e nos ensinar essa palavra, aplicá-la em nossas mentes e em nossos corações. Te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Acompanhe conosco então Isaías capítulo 61, diz assim: O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres.
Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos aqueles que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, e óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação de sua glória. Que lindo. Como a Rafa disse, esse foi o texto que Jesus leu ao lhe ser dado o profeta Isaías. Aquela era a leitura daquele dia e Jesus, após a leitura, confirma diante daquela audiência, daqueles que estavam ali na região da Galileia, ouvindo que essa escritura havia se cumprido diante dos seus olhos. E Jesus foi perseguido por causa disso, por se identificar como ungido do Senhor. A palavra hebraica Messias ou a palavra grega Cristo, ambas que nós ouvimos tanto, Messias Jesus ou Jesus o Cristo, as duas palavras significam o ungido, porque o Espírito Santo estava sobre Jesus, na sua natureza humana, santificando, empoderando, capacitando Jesus para realizar a sua obra de salvação. É o mesmo Espírito que está sobre nós. Eu lembro da Miss Connie também dizendo que não existe Espírito Santo Júnior, uma criança que é cheia do Espírito Santo, um crente novo convertido que é cheio do Espírito Santo, ou um crente muito experiente, ou o próprio Jesus. Todos nós recebemos da mesma unção. Olha que coisa linda. No livro dos Salmos diz que a grandeza de Deus é insondável, mas o apóstolo Paulo também escreveu em 1 Coríntios 2 que o Espírito de Deus sonda todas as coisas, mesmo as partes mais profundas de Deus, e nos revela. Então esse Espírito Santo é o nosso melhor amigo, é aquele que o Senhor Jesus prometeu nos dar para ser o nosso consolador e para nos capacitar para a obra do ministério. Só uma observação muito interessante também, quando diz que nós fomos ungidos, diz que essa unção é para pregar boas novas a quem? Aos pobres e aos quebrantados de coração, não aos orgulhosos, não aqueles que não querem ouvir, não aqueles que não estão abertos à mensagem do Evangelho, porque a unção de Deus não força a barra, a palavra de Deus não deve ser colocada goela abaixo, mas sim aos que estão abertos, aos que se identificam como enfermos e precisam de cura, aos que estão com seus corações humildes para receberem a palavra de Deus, aos pobres de coração. Diz assim, Isaías 61, no 4, eles reconstruirão as velhas ruínas, que lindo, restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês, estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Foi sobre isso que lemos ontem em Isaías capítulo 60. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá dupla porção, e em vez de humilhação, ele se regozijará na sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações e a sua prole entre os povos. Todos os que virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. É grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma em meu Deus. Pois ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça, qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. Esse texto de Isaías 61 já prepara, então, sobre o que nós vamos ler no capítulo 62, um outro capítulo bem curtinho, te convidamos a acompanhar conosco até o final. Então ele diz que será como um noivo que se adorna como um sacerdote, e qual a noiva que se enfeita com joias. Pois, assim como a terra faz brotar a planta, e o jardim faz germinar a semente,
Assim, o soberano, o Senhor, fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. E aí nós vamos pro capítulo 62, o título coloca o novo nome de Sião, mostrando esse renovo, esse casamento, essa mudança de nome que Deus dará sobre o povo. E aí diz, por amor de Sião, eu não sossegarei, por amor de Jerusalém, não descansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada e a sua salvação como chamas de uma tocha. As nações verão a sua justiça e todos os reis a sua glória. Você será chamada por um novo nome que a boca do Senhor lhe dará. Eu gosto muito de ver todo o livro de Isaías, como que mostra o povo, ele estava perdido, eles estavam em outra, fazendo coisas que não agradavam ao Senhor, eles estavam adorando outros deuses, mas Deus sempre traz uma mensagem de restauração, de renovo, de chamar o povo dele, de reconstruir, de restaurar, de dar um novo nome. Então, por toda a leitura, todo esse tempo, né, meses que nós estamos lendo Isaías a cada dia aqui, todos os dias há uma mensagem de juízo, mostra o tempo todo que Deus ele é justo, mas há uma forte mensagem de esperança, de amor, que Deus ama muito a nação, o povo dele, os filhos deles, e ele quer reconstruir, ele quer restaurar, ele quer dar esse novo nome e restaurar. Então isso me traz muita esperança diante de situações que nós vemos e parece que está tão difícil, mas nós sabemos, assim como nós finalizamos o texto de ontem, que Deus pode fazer algo depressa, Ele está cuidando de cada detalhe das nossas vidas. Isaías sabia que assim como esse texto se aplicaria a nós hoje, que estamos lendo 2 milênios depois do ministério de Jesus, ele sabia que esse texto se aplicava ao ministério de Jesus, mas também ao povo para quem Isaías escrevia, sua próxima geração, que iria para o cativeiro na Babilônia, e toda a região de Judá, a cidade de Jerusalém, ficaria e ficou desolada, desabitada, completamente vazia e tomada, como diz até em alguns capítulos que nós lemos no profeta Isaías, por animais selvagens. E o povo seria considerado um povo abandonado, um povo que foi deixado pelo seu Deus. Mas olha o que diz no verso 3, você será chamado por um novo nome que a boca do Senhor dará. Diz que será uma esplêndida coroa na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Não mais a chamarão abandonada, nem desamparada a sua terra. Você, porém, será chamada Efizibá. Efizibá significa o meu prazer está nela. E sua terra será chamada Beulá. Beulá é a palavra hebraica para casada, uma mulher que se casou. Pois o Senhor terá prazer em você e a sua terra estará casada. Algo interessante que nós achamos é que no contexto de Isaías, o rei Ezequias, que nós lemos também sobre a biografia dele em 2 Reis, se casou com uma mulher chamada Efizibá. E assim como ele se casou com aquela mulher, e ele teve um bom relacionamento com Efizibá, e o Senhor contou com Isaías para fazer uma reforma, acredita-se que o profeta Isaías estava vislumbrando na vida daquela mulher chamada Efizibá, e naquele casamento de Efizibá com o rei Ezequias, que assim seria no futuro, quando Deus restaurasse o seu povo. Deus receberia o seu povo como se fosse a sua noiva, e com ela teria o seu prazer. Por isso o profeta anuncia, o seu nome será Efizibá, o meu prazer está nela. E Beulá, que significa casada. Verso 5. Assim como um jovem casa com sua noiva, e os seus filhos se casarão com você. Assim como o noivo se regozija por sua noiva, assim o seu Deus se regozija por você. Coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém, jamais descansarão, dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso e não lhe concedam descanso, até que ele estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra. O Senhor jurou por sua mão direita e por seu braço poderoso: nunca mais darei o seu trigo como alimento para os seus inimigos. O que aconteceu várias vezes nas últimas gerações antes de Isaías. E nunca mais estrangeiros beberão o vinho novo, ou seja, o fruto da colheita das suas videiras, que eram tão comuns ali na região de Jerusalém.
pelo qual se afadigaram, mas aqueles que colherem o trigo, dele comerão e louvarão o Senhor. E aqueles que juntarem as uvas, delas beberão nos pátios do meu santuário. Passem, passem pelas portas, preparem o caminho para o povo, construam a estrada, removam as pedras, ergam uma bandeira para as nações. O Senhor proclamou aos fins da terra, digam à cidade de Sião, veja, o seu Salvador vem, veja, ele traz a sua recompensa e o seu galardão o acompanha. Eles serão chamados povo santo, redimidos do Senhor, e você será chamada procurada, cidade não abandonada. Essa Sião, essa nova Jerusalém, sobre quem também o apóstolo João escreveu em Apocalipse 2 e 3 também falam desse novo nome que o Senhor vai nos dar. Ela fala da própria igreja. Quando você lê Hebreus capítulo 12, verso 22 em diante, vai mostrar que a Sião, a Nova Jerusalém, é a própria igreja dos primogênitos, dos redimidos do Senhor Jesus. Mais do que um lugar, é esse estado do povo de Deus, reconciliado com Deus, vivendo em paz e alegria eterna, conforme a salvação que o Senhor Jesus nos garantiu. O apóstolo Pedro também fala em 1 Pedro capítulo 2 que nós somos chamados para sermos pedras vivas, igreja do Senhor, aqueles que são essa nova Jerusalém, essa Sião do Senhor. Então, o chamado do Senhor, como a Rafa disse, é além do seu juízo, além dos nossos pecados nos separarem do Senhor, deixar a nossa terra desolada, nos deixarem em dificuldades. Ele também tem uma promessa para aqueles de coração quebrantado, aqueles que vão receber da unção do Senhor, como começamos lendo em Isaías 61. Vai receber do Senhor um novo nome, que será Efizibá. O meu prazer está nela, e será Beolá, significa casada, porque assim como o noivo se casa com a sua noiva para ter com ela prazer e para viver uma vida em comunhão, o seu Deus, o nosso Deus, se casa conosco para ter conosco prazer. Que coisa linda, que o Espírito Santo possa falar melhor ao seu coração. Nós queremos agora orar com você e apresentar nossos motivos de oração. Seja qual for o seu motivo de oração, nomes que vêm à sua mente agora. Vamos orar pelos nossos casamentos, pelas nossas famílias. Apresente agora os seus motivos de oração. A Rafa vai orar, queremos concordar com você em fé. Sim, Pai, muito obrigada. Quanta gratidão, Pai, nós temos de podermos clamar ao Senhor e saber que o Senhor é o Deus que nos ouve. Obrigado por esses textos, Pai, que nos mostra como o Senhor prepara, Pai, um caminho para nós, prepara a restauração, para a nova vida para cada um de nós. E o Senhor nos unge com o Teu Espírito. Com todas essas pessoas unidas conosco em oração, nós queremos, Pai, Te agradecer, Te louvar pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, pela Tua justiça, Pai. Tudo aquilo que o Senhor nos resgata, nos tira, Pai, das trevas e nos traz para a luz. E assim nós pedimos para todos aqueles também, sobre as nossas famílias, Pai, que precisam ser retirados das trevas e vir para a luz, que precisa receber, Pai, desse novo nome, desse renovo, dessa transformação, dessa unção, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Então eu te agradeço, Pai, eu te agradeço que o Senhor declara sobre nós que nós nunca mais seremos chamados abandonados, mas nosso Pai, a nossa vida será um prazer para o Senhor. Nós seremos chamados casados, unidos, Pai, com o Senhor. Obrigado, Pai, pela vida que o Senhor tem para nós, para a nossa família, para os nossos filhos, para aqueles que têm netos, a nova vida, a restauração, Pai. O plano perfeito do Senhor sobre cada um de nós. Então nós queremos apresentar diante de Ti nossa vida, nossas famílias, nossos filhos, nossos familiares, todos aqueles que precisam de Ti, pedindo, Pai, que o Teu Espírito tenha liberdade, Pai, de entrar em cada coração, tenha liberdade de ministrar em cada vida, possa Pai ter liberdade, Pai, assim de trazer o renovo, a promessa, a vida abundante que só o Senhor tem para nós. Nós consagramos esse dia, consagramos essa manhã, ou seja, o período, Pai, que essa pessoa está orando conosco, a Ti, Pai, falando, nós queremos receber
tudo aquilo que o Senhor Sim, tem para Pai, em nós. nome de Tira Jesus. todo impedimento, Tira, quebranta os corações, Pai. Traz renovo, traz nova vida, traz novo nome. Renova, Pai. O Senhor é o Deus que fala também que o Senhor renova as nossas vestes e nos faz, Pai, mais alvos como a neve. Vem transformando, renovando e nos dando a cada dia, Pai, um coração novo, renovado e transformado por Ti. Nós te amamos, Pai. Obrigado por nós podermos também, eu e o Tiago, relembrar esse texto tão lindo que foi declarado sobre o nosso casamento. O noivo que se alegra com a sua noiva. A transformação, Pai, daquela mulher que se tornaria casada, que teria o seu prazer, e assim também, Pai, o Senhor tem para nós termos essa união, Pai, eterna com o Senhor, para nós estarmos casados com o Senhor, Pai, e o nosso prazer está em Ti, e o Teu prazer está conosco, assim como o Senhor disse, esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, que cada um de nós, Pai, possamos saber que nós somos filhos amados e o seu prazer está em nós. O seu prazer está em cada um de nós, Pai, de ver quando nós estamos vivendo a vida que o Senhor tem para nós. Então ajuda-nos, Pai. Alinha os nossos passos, alinha os nossos caminhos, que nós possamos olhar para Ti e saber que de Ti, Pai, vem o nosso socorro, de Ti vem o caminho, de Ti vem a direção. Obrigado, e que o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigada, meu Pai, muito obrigada. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Esses textos são tão lindos. O apóstolo Paulo fala que há um mistério no casamento entre o relacionamento de um homem e de uma mulher. Isso se refere a Cristo e à igreja. Esse é o tema da carta aos Efésios. Então, se você deseja se aprofundar um pouco mais sobre o que nós refletimos hoje com a leitura de Isaías 61, 62, nós sugerimos que você leia a carta aos Efésios, curtinho, com apenas 6 capítulos. Isso certamente vai te ajudar a refletir e entender um pouco mais sobre o que nós compartilhamos hoje. Deus abençoe seu casamento, sua família. Nós amamos muito vocês. Amém. Um abração. Vi que tá a pastora Diná, Cristina, minha mãe. Hi, Pastor Brian. Tá o Pastor Brian também. Que Deus abençoe cada um de vocês e que Deus dê vitória, bênção, um dia assim muito abençoado. Hoje, para mim, é o último dia de aula com a minha turma. Eu tenho 2 turmas na escola, uma segunda, quarta e sexta e uma terça e quinta. E hoje é o meu último dia de aula com a minha turminha de segunda, quarta e sexta. Então, hoje é um dia especial também para mim, com as minhas crianças, celebrando o finalizar de todo um ano, cuidando, ministrando sobre eles. E amanhã é o último dia de aula, então esteja orando por nós também. Aqui é diferente do Brasil o ano, então está finalizando o ano escolar agora no mês de maio e a gente volta só em agosto. Então, que seja um dia muito abençoado. Assim seja. Obrigado por compartilhar essa ministração com alguém de quem você se lembra agora e que Deus abençoe muito seu dia e sua família. Nós amamos vocês. Um abraço.